Vai! Aê! Olha o projeto de Ola aí, gente. Eu tentei fazer isso. Que Ola mais desarrumada é. Vocês viram? A gente tentou fazer com o dedo, Demetrios? Ola com o dedo. Aí, cadê a Ola? Não vai, não tem coordenação. Não vai não. Muito legal, estamos de volta aqui. Hip Virtual 0 o que, Demetrios? 010. 00010. Só pra você ter uma ideia de quantos 10 hips a gente vai fazer ainda. Né? 00010. Você entendeu ou não? Entendi. Você entendeu mesmo? Você tá mais animado hoje? Com certeza. Semana passada você tava com fome. Eu tomei café lá já. Então tá bom, cara. Pronto, resolveu. Muito legal tá aqui, continuando essa jornada de conhecimento bíblico. Você já conhece figurinha carimbado de Demetrios. Sem boné hoje, graças a Deus. Eu queria ter vindo com o boné, porque eu esqueci. Tá bom. Tá sem a Joab camiseta também. verde, já tá bom. Oi? Tá sem a camiseta verde, já Já é é um grande avanço. Já é um grande avanço. Ei, meu! Vou vir gravar com ela. O Joab também, semana passada, estava aí. Opa. Certo? Amém. Joab. Tá namorando, Joab? Com certeza ainda não. Graças a Deus. Segura a tua onda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus o quê? Segurar a onda. Segura a onda. Pronto. E hoje o convidado ilustre, Que isso? ele que não é brasileiro, sabia disso? Não, sabia não? É verdade. Nasceu em Minas Gerais, mentira. Ele é do Eu sou angolano. angolano. Angolano, não sabia, né, Joab? Que isso, Não, cara. Angolano, cara. Ele é um refugiado de guerra. É isso É mesmo. pra isso que serve o hip também, né? Pra você conhecer a pessoa que tá do seu Exato. lado. Ele fugiu da guerra lá, cara. O pai dele botou ele na garupa lá e foi embora, não é isso? É verdade. Caramba. Orlandão, quanto tempo conhece Jesus? Quase 20 anos. Legal, cara. Troca? Quer trocar e voltar atrás? Não. De jeito nenhum. Não tem jeito. Não. Orlandão, casado com a Elisandra. Lisandra. Lisandra. Ela sempre briga comigo que eu erro, cara. Lisandra. E pai de várias pessoas. Pai tem uns 12 filhos, mais ou menos. 4 filhas. 4 filhas, pronto. Muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o que, Demetrios? Prazer que você está aqui, viu, Orlandão? Muito legal. Prazer mesmo. Hoje a gente vai dar continuação no conteúdo meio longo que a gente tava tratando, né? Legal. Que é a respeito lá do intermédio de Jesus sobre os fariseus e tal. Legal. A gente vai ler qual? João 5 o quê? João 5,30. A partir do 30. A partir do 30. Pronto. Quem Legal. não viu, né? O hip anterior é bom ver porque vai fazer falta agora, porque como a gente tá dando continuação, né? Amigão, você que está assistindo, se engaje nesse projeto, né? Como é que ele pode se engajar no projeto, Orlando? Assistindo, O que mais? procurando um grupo para estar crescendo na palavra. Perfeito. Não, mas em relação ao Evangelho Simples, como é que ele pode fazer mais, Demetrios? Eu acho que se ele procurar seguir a página, por exemplo, ele Seguir para compartilhar. tem um controle maior sobre tudo que a gente posta lá. Então, compartilhe o conteúdo no Face, compartilhe no Twitter, no Orkut. Manda um depoimento pra gente. Eu não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo acessar meu Orkut mais, cara. Muito legal. João 5, o objetivo nosso, então, hoje, é a gente aceitar o desafio de viver o que a gente diz crer e ser testemunha verdadeira de Cristo. Profundo isso, Orlando? Profundo. Difícil. Difícil, profundo, difícil, desafiador, Sim. mas é a nossa jornada. O Joab, você com essa sua cara de menino só. Jovenzinho criado a leite com pera. Como é que foi, cara, essa questão de testemunhar? Quais são os desafios que você encontra de ser uma testemunha de Jesus mesmo? A dúvida das outras pessoas de que antes eu era uma pessoa totalmente largada, totalmente entregue ao mundo e depois do nada abandonar tudo que eu fazia para seguir o caminho de Jesus. E para isso, para eles é meio louco, é meio hipócrita essa parte. largar tudo e dizer que Jesus vai perdoar tudo que eu fiz no passado. Aí para eles é meio doentio que pensar que um Deus tem a capacidade de perdoar tudo que eu fiz no passado. Sabe o que é uma coisa que é legal a gente entender? É o seguinte, quando as pessoas têm dificuldade de entender o perdão de Deus para o assassino, estuprador, seja o que for,
é porque no fundo a pessoa se acha melhor do que o assassino e o estuprador. É Exatamente. verdade. E o que a Bíblia diz é que somos todos iguais, amigão. Somos todos iguais, não valemos nada. Aham. E como diz a pregação que eu fiz esses dias agora, entra lá e assiste. O Seu Deus é um Frankenstein. Assiste lá e eu falei assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Como diz aquele ministério de louvor, calcinha preta, você não vale nada. Conheço. Versículo 30, o Demetrios. 5:30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como é que você harmoniza, Demetrios, essa eu não posso fazer nada de mim mesmo, com relação aos outros rips que a gente gravou até, por exemplo, Jesus é Deus, Jesus, a autoridade de Jesus. Quem é Jesus para falar assim, né, que a gente gravou semana passada? Como é que você harmoniza com essa primeira afirmação? Por mim mesmo, nada posso fazer. É porque ainda que Jesus seja Deus, eu vou falar seja, ainda que naquela época, né, porque ele fala que ele mesmo é eu sou, né? Então não é passado ainda. Eu acredito que ele queria, como ele veio em carne, para mostrar para todo mundo que o homem de hoje tem que estar nessa condição, na condição de que você não pode fazer nada que o Pai não te permita fazer, entendeu? Eu acredito que Jesus ele está querendo dar o exemplo a todo mundo de como o cristão deve agir. Quando a gente já falou muitas vezes sobre isso, é legal a gente repetir aqui, porque de repente o irmão está assistindo a primeira vez o RIP 10. Jesus ele abriu mão dos seus atributos. Então os atributos de Deus, Filipenses 2:5, Jesus sendo Deus, ele não quis se manter Deus a qualquer preço, a qualquer custo, mas a si mesmo se esvaziou. Essa esvaziada de Jesus, ele abriu mão de todos os seus atributos, por exemplo. Ele se esvaziou da glória, né? Sim. Mas não se esvaziou da essência de Deus, por exemplo. Sim, mas tudo que Jesus fez na terra, ele fez como homem, não como Deus. Exatamente. Então Se a ele... gente imaginar que ele era Deus e estava como Deus, seria fácil passar por todas as dificuldades. E é isso que a gente tem que entender, que ele sofreu como nós sofremos as aflições, as dificuldades, as tentações. São muitas, né, Jorge? Nossa. Meu Deus. Olha só, e aí, mas o que o texto fala, de mim nada posso fazer, porque de fato ele abriu mão dos seus poderes, vamos dizer assim, você que gosta dos super-heróis, ele abriu mão dos poderes e veio como homem. E como homem, ele era necessário que Deus, o Pai, restituísse ele da função. No futuro vai fazer isso, a gente vai estudar isso. Amém. E no futuro que eu digo, no futuro aqui do ensino de João. Já aconteceu já. E então ele era necessário esse vínculo íntimo com o Pai para que ele pudesse fazer as coisas. É o que você falou também sobre o fato dele ele vir fazer como nós, né? Ele vir e sofrer como nós, como o Orlando falou também. Jesus foi tentado em tudo? Com certeza. Foi? O deserto foi só uma partezinha das sensações dele. Porque se ele viveu aqui 3 décadas, imagina tudo que ele já passou, né? Ele veio mostrar passou que é possível, pela adolescência. Né? Passou pela adolescência. Uma fase difícil. Uma fase difícil da adolescência? Né? Com certeza ele também, em algum momento, quer dizer, as decisões dele difíceis provavelmente não eram tão difíceis quanto as nossas, porque ele se entregava muito mais que a gente. Mas ele não quer dizer que ele não tenha passado por decisões difíceis, momentos difíceis com Deus. Entendi. Bom, enfim, intimidade. Ele ia buscar no Pai o que ele deveria fazer, qual a solução, porque ele abriu mão de tudo, até mesmo da sua onisciência, onipresença, onipotência e qualquer outra coisa. Certo, Orlandão? Certo. Beleza? Versículo 31, fala o que, Orlandão? Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Cara, isso é uma boa questão para a gente pensar. Primeiro que Jesus ele não ficava se exaltando, ainda que ele pudesse, porque ele era o cara. Mas ele não ficava com esse elogio exacerbado acerca de si mesmo. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí, só que se a gente não tomar cuidado, a gente cai nesse erro. Sim. Que é de exaltar demais as nossas qualidades pessoais, as nossas experiências, o que Jesus fez em você,
você acaba falando mais do resultado do que propriamente quem fez. Não, porque eu sou assim, eu sou E assado. quanto mais você fala de você mesmo, soa muito uma pessoa muito orgulhosa, né? Caindo na soberba daí. Na verdade, eu acho que a gente carrega um estigma de crente por conta de comportamentos como esse. No passado e talvez até hoje mesmo. Muitas pessoas falam muito de si mesmas e isso pesa contra nós, porque nos coloca numa condição de soberbo. Né? A gente aparenta ou tenta ser superior aos outros e não é uma verdade. Bem, como é que está o nível de soberba no seu coração, Joab? Antes estava muito maior do que eu acho que uns 3 meses pra cá. Porque, sei lá, eu me achava um tal. E eu acho que o retiro que a gente teve ali mostrou também que, cara, eu não sou nada ainda. Tem tanta coisa que Jesus fez para as outras pessoas e eu achando que Jesus só cuidou de mim e tudo mais. Na verdade, ele cuida de todo mundo e eu achando que era o exclusivo de Deus, entendeu? O filho predileto. É, O favorito. o favoritinho. Agora, lembrando uma coisa que é legal, é o seguinte, humildade não é negar talento, negar aquilo que Jesus fez. É importante dar glória dizer. para Jesus, né? Essa é a questão, é glorificar quem fez. Porque você pode ser um grande cantor, mas você falar, você é um grande cantor? Aí você fala, não sou não. Não, eu sou um grande cantor sim, eu acho que eu faço direito, por exemplo, não estou dizendo de mim não. Eu acho que eu faço direito, mas foi Jesus que me fez assim, e a glória é toda dele, porque se ele não fizesse assim... Não, você é um grande motorista. Não, nem tanto, mestre, nem tanto. Não, cara, dirijo como ninguém, mas até essa habilidade Jesus vem tá de Jesus. falando no seu ouvido, né? Você sabe que você, né, seu maldito. Né? Não fala que... Acabado. Mas não me dá agora. Versículo 32, ô Joab. Há outro que testifica de mim. Esse sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Ele está falando de quem, ô Joab? Falando de mim. Não, ele está falando assim, existe outro que testemunha em meu favor e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Quem é esse cara que testemunhava sobre Deus? ele? Deus. Não, ainda nesse contexto aqui é mais simples, é João Batista. Ah, tá. João Batista que estava... Que o que batizou ele e tudo mais. Isso. Nessa época, se a gente for contextualizar, ele está preso ainda. Preso já, né? Já eu estava pensei preso. em falar João Batista, mas pensei, putz, mas ele já tinha sido preso, acho que ele não estava tão testificando como no batismo, sei lá. Não, está falando de João. Aliás, ele está dizendo que tudo que João falou era verdade. Isso é interessante também, essa pontuação dele. Ele bate esse martelo junto lá, né? Ó, tem um cara que testemunha de mim e seu testemunho é verdadeiro. Falando sobre João. Nessa época, e olha que interessante essa entender isso, Demétrio. Nessa época, o sumo sacerdote... Quem era o sumo sacerdote, Demétrio? Era João? Não, você está indo longe. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o bambambam, vamos dizer assim, o mestre da religião que controlava a maioria dos templos e tal, e era o cara que recebia o sacrifício. Então, Deus instituiu um cara para fazer sacrifício, ele fazer o serviço no templo. Além dos sacerdotes, tinha o sumo sacerdote, que só ele entrava no Santo dos Santos, aquela coisa toda. Certo aqui? Certo. Né? E quem eram os escolhidos os sumos sacerdotes? Era por Deus mesmo, tinha que ser da linhagem de Levi, aquela coisa toda, tinha que ser levita, etc. Nessa época, o sumo sacerdote religioso, para servir no templo, já estava rolando uma confusão. Quem escolhia isso já não era mais uma coerência bíblica, era questões políticas, por exemplo. Ele se sentia o sumo sacerdote, né? Oi? Ele se sentia o sumo sacerdote e dizia que era o tal, né? E aí, por ser filho de Zacarias, estou falando de João uma coisa Batista parecida agora, já. ele poderia, não dá para garantir que seria o único, mas ele poderia ser o sumo sacerdote, João Batista. Mas a escolha política recaiu sobre Caifás. Caifás, que era o sumo sacerdote nessa época, por um conchavo político ali. Está só dando uma visão geral para você que está assistindo a gente aí. Só para você entender a confusão, essa mistura entre política, religião. Existe isso hoje? Ainda existe. Ali pro meio da Itália ali tem uma coisa ali, não tem não? Tem também, né? Tem, opa. O que mais que tem? Aqui, bancada evangélica não tem também. Opa, Tem. sim, tem. Tem gente fazendo a gente oxi. passar vergonha. Isso é sério, hein? Fazendo passar vergonha. Deixa eu posso fazer um parênteses? Irmão, irmão em Cristo, você pode se candidatar a um cargo público. Só que você não pode fazer uso
do cristianismo como argumento de eleitoral. Você não pode, por que o cara vai se eleger lá? É pastor fulano de tal, é o padre fulano de tal, usando isso como um predicado, etc. Um atributo, e depois ele não honra esse atributo, né? Porque ele Isso faz aqui é o pior, né? Ele faz tudo às avessas. Isso aqui é o pior de todos, cara. Misericórdia. Bom, tudo isso para dizer, esse cenário, então, João preso, porque falou mal do Herodes, e aí a mulher dele mandou prender, etc, etc, etc. Acho que vocês conhecem a história. Se não conhecer, lê lá, que é bacana. Versículo 33, Demetrios. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, Que testemunho da verdade é esse, ó? que Jesus era o Messias. Exatamente isso. Exatamente isso. O testemunho de João que era verdadeiro é Jesus, que nasceu em Nazaré, filho de José, esse cara é o Messias de Deus. Esse cara é a provisão de Deus para os homens. Esse cara Jesus fala, esse cara sou eu, mentira. Esse cara é de fato quem vai libertar o povo das suas próprias prisões, né? É isso mesmo, Dona? Exatamente. Legal, muito bacana. Versículo 34, Orlando. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Olha que querido Jesus de dizer isso, né? Eu faço isso para que vocês sejam salvos, né? Não para É a glória afirmação, dele, né? né? Eu estou falando tudo isso, como é que ele falou? Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. O objetivo de Jesus era e sempre foi salvação. E aí, como é que a gente harmoniza isso com as igrejas que a única coisa que não fala é salvação, Orlando? Fala de bênçãos materiais, de bênçãos palpáveis. Na verdade, elas não estão fazendo aquilo que Jesus nos ensinou e pede que façamos, que é justamente falar da salvação e da vida eterna. Eles estão muito mais preocupados com a vida presente aqui do que a nossa vida com o Pai. Eterna, né? Eterna. Lembrando que essas coisas são bacanas, dinheiro é legal, tudo isso é bom, saúde é bom. Gostamos disso. Mas não é o foco, né? Mas não é o foco. Por exemplo, acho que é um problema um pastor gastar 2 bilhões de reais em um templo. Numa construção, e dizer que ainda Deus está lá, sendo que na própria palavra Deus fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Posso contar uma piada boa? Pode. Eu ouvi um cara falando assim, cara, o Deus que fez o céu e a terra, que fez todas as coisas, fez, cara, o seu olho, né, cara, a perfeição do seu olho, e fez o mundo inteiro, fez Paris, fala uma cidade bonita, Orlando? A cidade bonita? É. Caramba, é Melbourne. Pô, eu não sei nem, é o Melbourne. Cara, Deus que fez todas essas cidades, você acha mesmo que ele vai escolher morar na Moca? No Brás? Eu não sei onde é no Brás? Sim, No Brás. No Brás? Dizendo que lá é a casa dele, né? Porque a afirmação do amigão foi isso. Aqui é o lugar que Deus escolheu para habitar. Cara, você acha mesmo que se Deus que fez todos esses lugares vai escolher morar no Brás? Ah, por favor, cara, se ele fosse escolher... Loucura total. João foi, então, o precursor de Jesus. Foi 6 meses antes de Jesus começar o ministério dele. João estava... talvez até um pouco menos do que isso. Começou o ministério lá no deserto, pregando, etc. E o ministério de João, o tempo que João trabalhou, vamos dizer assim, foram 6 meses só. É loucura isso, né, cara? Interessante isso, né? A gente acha que é muito mais, né, João? A gente acha que João ficou anos pregando no deserto. Não, 6 meses ele começou e foi morto em 6 meses, cara. Interessante isso, né? Para ver que quando a gente encontra o nosso verdadeiro o propósito de que Jesus colocou na sua mão para você realizar, às vezes até acontece isso mesmo, né? Não tem mais por que você continuar na terra, né, para ele, né? Quando você cumpriu o combate, que nem Paulo também, Jesus chama você para... Como é que eu não entendi? Quando você, como o Paulo já disse, que já tinha cumprido o bom combate, assim foi com o João, né? Ele cumpriu tudo. Cumpriu a missão. E se a sua missão acabou já, né? Nossa. Então o intuito dele é fazer com que eu só busque mais almas para ele, né? Isso, mas... Não que eu seja especial, né? Deus ama todos, mas eu sou o favorito. Ele poderia, se ele fez com a mula, né? Qual era o foco da pregação de João? Você lembra o que ele falava, Orlando? Eu tenho uma dúvida.
Segura aí. Orlando, você lembra? Ele anunciava a vinda. Você lembra qual era que ele dizia? A frase que ele dizia, que ele gritava aos quatro ventos? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Não é isso que ele falava? Leio. Mateus 3:2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, você está esperto, hein, cara? Falei, você já abriu na hora o texto assim, o cara é bruto, rapaz, como é que pode? Uma ligação, sim, uma comunicação espiritual. O que você ia falar? Porque quando ele estava lá no deserto, lá, ele comia o gafanhoto e mel, e isso tudo fazia parte de um jejum que ele fazia para pregar e tal. Você está querendo dizer sobre a dieta dele, se tinha alguma razão de ser? Porque no retiro que a gente teve, ele falou sobre isso e tal, daí eu fiquei com essa dúvida. Não, eu não sei porque ele escolheu isso. Eu acho que na verdade era só o que tinha disponível. Eu acho que não tinha outra coisa. Eu acho que era o que tinha lá. Ele não escolheu assim, um gafanhotozinho, hein? Não sei. Então Delícia. ele foi lá, já que Deus pediu para ele sair e pregar, então ele Era fonte se de misturou com a situação. Era a né? fonte de proteína que tinha. Era... Foi com a cara e com a vontade ali. Aliás, como diz o Salomão do reggae, botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto, cara. É lá mesmo que eu vi. Foi nessa música mesmo que eu falei, cara, mas por que eu fiz? Sobe a música aí, Brunão. Sobe a música aí, Salomão do reggae. Sobe aí. Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada. O chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir um mar com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelo e ver Gno na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. E então, para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Muito bom. Olha só, então você entendeu. Então a mensagem dele era arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E aí nos leva a entender também que o encontro com Jesus, ele passa pelo arrependimento, que é mudança mesmo. Você já viu alguém conhecer Jesus, nascer de novo, Orlando, e continuar fazendo as mesmas coisas? Já. Você acha que ele não nasceu de novo? Onde que está o erro nisso? Na verdade, está numa decisão primeiro, né? E depois é uma normal caminhada. uma crise ali. É normal, eu acho que é normal. Não, mas o cara que depois, eu conheço gente que depois de 10 anos, fala, não, eu sou muito cristão, mas continua vivendo a vida de 10 anos atrás. Não, aí tem Usando coisa o errada. gato negro. Ele Aí tem que rever, tem que rever. tem que rever a sua experiência. Tem Né? coisa errada. É isso mesmo. Versículo 35, quem vai ler? Não sei quem estava na ordem. Hein? Vai lá, Orlando, você. 35? Uhum. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Aquilo que a gente falou, foi muito curtinho o ministério de Jesus, de João, e mesmo assim ele ganhou um conhecimento muito rápido ali, muito pouco tempo, como um raio, né? Algumas versões vai dizer que foi esse versículo 35 aí. 36, Job. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Cara, você imaginar que o João que tinha moral com o povo, ok? João tinha moral com a galera, os caras iam lá no deserto falar com ele, aquela coisa toda que vocês conhecem o texto. E aí Jesus fala assim, não, eu tenho um testemunho maior do que o de João.
Ele começa, semana passada ele já começou já a confrontar, né, nesse mesmo capítulo ele começa a confrontar quem de fato ele é e se revelar ao povo dessa forma. E aí nesse momento ele fala assim, não, eu faço coisas maiores do que João. Só para dizer assim, quem você acha que é bom, eu sou mais. Nossa. Estou podendo. Tem um outro texto que ele fala assim, por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Sou. Eu sou antes de Abraão, né? Antes de Abraão existir, eu sou. Caramba. Profundo demais, né, cara? E ele se acha falar isso aí, viu? Não é humilde, não. Ele se acha? Jesus se acha? Porque ele é, né? Mano, isso não é convencimento. Né? A gente acabou de falar Eu que só tava falando a É verdade. só constatação, não é? é o que a gente falou, assim, humildade não é negar os seus atributos, os seus talentos. É reconhecer. E ele é o cara, Jesus é e sempre será o cara. Jesus é antes da criação e vai continuar sendo. Jesus não vai, a gente não consegue depô-lo e ele também não vai renunciar, ele é o cara. Caramba. Muito fantástico isso. Então João trazia arrependimento e Jesus a salvação. João era a lâmpada e Jesus era a própria luz. João era a lâmpada, a gente acabou de ler aqui um pouco atrás, aqui, não é isso? Isso. E Jesus é a luz. O João 3 fala isso, eu sou a luz. A luz, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João a lâmpada, Jesus a luz. Certo, Joab? Certo. Bacaninha, cara? Tá Maravilha. feliz, Joab? Eu tô, cara. Então tá bom. Que bom, Muito cara. feliz. Tá legal. Graças a Deus. Vai lá, versículo 37 e 38, Demetrios, leia. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, tampouco vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Cara, sem Jesus não tem como conhecer a Deus. Faz sentido essa afirmação, Orlando? Sim, Contato íntimo com Deus só através de Jesus, é isso mesmo? só através de Jesus. Antes de conhecer Jesus, você se julgava conhecedor. Como é que você analisa a sua relação com Deus antes e depois de conhecer Jesus? Deus era quase que eu não sei, inatingível. Era alguma coisa assim, sabia da referência dele, mas era algo muito distante de mim. Perfeito, é isso mesmo. Crer que existe até um Criador, Isso. alguma coisa, mas não tinha contato, Não tinha relacionamento. contato. Eu acho Só é possível através de Jesus, é isso mesmo. Sim. Acho que na minha situação, por meu pai ser pastor e tudo mais, eu acreditava que por ele pregar o nome de Jesus e tudo mais, eu já estava salvo, sabe? Já estava ali. Tava na aba. Era a salvação hereditária, né? Sim, por consequência, assim, eu já falo, meu pai vai ser salvo e ele vai puxar minha mão também junto, entendeu? Vai, sim, aham. Totalmente diferente do que depois que eu fui estudar. Legal. Então, crer em Jesus é fundamental para ter contato com Deus. Sem Jesus, não existe acesso a Deus sem Jesus. Certo, Dimitri? Com certeza. É. Difícil entender isso, né? Creio, mas nem Porque tanto. todos os caminhos levam a Deus, né? Se você crer. Aí você acaba que vai qualquer lugar Isso é o que dizem, né? Qualquer lugar que Tá você sendo irônico, andar. né? Tá sendo Todos os irônico. caminhos levam a Deus. Porque senão eu ia fazer igual a mulher da Escolinha do Professor Raimundo de novo. Semana passada, ela apareceu aqui, participou com a gente aqui. Você lembra do professor Raimundo? Aquela mulher que Mas não sei. caía e mexia a perna. Aham. Ontem, semana passada, ela participou. Essa é a intenção, né? É quebrar isso aí que o pessoal pensa. Porque antes de crer, quando eu chegava aqui eu também pensava, né? Putz, acho que todos os caminhos levam a Deus. Mas é só Jesus o caminho. O único. E ele mesmo fala que ele é o caminho, Eu sou o né? caminho, a verdade e a vida. É isso aí. 39, Orlando. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Primeira coisa que é legal a gente entender é que a Escritura, conhecer a letra sem a revelação do Espírito de Deus, não traz vida nenhuma. Então é necessário uma ação do Espírito de Deus no contato. Conheço um monte de gente que já leu a Bíblia milhões de vezes, para exagerar, e não vivem uma caminhada coerente com o Evangelho, entende? Então só a letra, que é o caso deles, vocês estudam cuidadosamente as Pior que Escrituras. eles eram até pior, né? Porque eles liam e muitos mestres da lei decoravam o Velho Testamento Sim, inteiro, né? tinha porções gigantescas, ou mesmo o Velho Testamento inteiro decorado. Então os judeus, eles criam nas Escrituras que dizia que Deus enviaria solução para a vida eterna. Eles criam nisso, criam nas Escrituras. Mas apareceu Jesus e os caras simplesmente
não reconheceram ou não quiseram reconhecer. Acho que eles pensaram, sei lá, numa coisa, sei lá, de uma mudança na Terra, alguma coisa do tipo, e não um homem que se julgou filho de Deus, provando todas as coisas. E mesmo a imagem e semelhança de todos os homens que estavam ali na situação, e mesmo assim eles pensaram que tipo, ia acontecer alguma coisa e chover dinheiro ali para todo mundo, uma coisa assim. Então, isso é legal a gente entender, porque eles estavam esperando um Messias político, alguém que chegaria com um tanque de guerra, ia destruir Roma e ia Bem falar isso. assim, eu vou libertar meu povo. E aí aparece Jesus, cara. Vai obrigar todo mundo a seguir ele, né? Então isso é um erro lá atrás e é um erro que a gente pode cometer hoje também, achar que Jesus vai fazer o que ele nunca falou que faria. É, Né? isso foi um... Nossa, cara, quando você falou isso pra mim, meu Deus, cara. É profundo isso, cara. A Bíblia, ela testifica sobre Jesus, o Velho Testamento testifica sobre Jesus, Orlando? O Velho Testamento? O Velho Testamento. Sim. É? Sim. E você tem toda a razão, porque fala mesmo, o Velho Testamento ele é recheado de profecias sobre Jesus. Alguns teólogos afirmam que existem mais de 300 profecias do Velho Testamento cumpridas em Jesus. E aí eu queria expandir essa ideia com vocês e pensar, relembrar de algumas. Você lembra de alguma profecia sobre Jesus que se cumpriu, Demetrios? Eu sei em Isaías, quando fala que vai vir o Deus Emanuel. Essa é Deus uma conosco. Deus conosco. Você foi superficial, acho que tem mais. Isaías 53, já que você falou de Isaías. Levou sobre si, né? Isso, ele fala a descrição da vida e morte de Jesus ali, 700 anos antes. Leia Isaías 53, amigão. Pega lá, lê lá. Descrição exata do que aconteceu. Salmo 22 tem a descrição exata da morte. Leia lá um salmo Tanto messiânico. é que o Salmo 22 é o que ele usa para falar quem ele era na cruz, né? Não é uma dúvida, né? Esse aqui ele está tentando falar que ele era o Cristo que veio. Quer ver outra? Miqueias 5, versículo 2, fala o local exato que o Messias nasceria. Zacarias 9, 9, se você quiser, abre aí e lê, que é a entrada em Jerusalém de Jesus no jumentinho. Você conhece a passagem? Já profetizado lá em Zacarias, que eu falei? Zacarias? Isso. Zacarias 12 também, que é a morte por crucificação. O texto fala que traspassaram, etc, etc. Zacarias 12, 10. Que era já profetiza sobre uma morte que não existia. É a mesma coisa que eu dizer que o Demétrios vai morrer de, sei lá, inventar, falar uma coisa que ninguém vai entender. Do que você está falando, cara? Nem existia aquele tipo de morte por crucificação ainda. E existe uma profecia em Zacarias dizendo que Jesus morreria crucificado. O Messias morreria crucificado. O homem nem tinha começado a atacar o terror na turma ainda, né? O que eu não entendo é que mesmo com essas provas ainda, o pessoal lá ainda não aceitou esse tipo de coisa. É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu falava de você. Eu não entendo porque o Joab, vivendo tanto com o pai dele, que é um cristão sério, honesto, não se rende a Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou do seu exemplo, que não estou dizendo o meu exemplo. Eu não consigo entender como é que o Lucas, vivendo tanto tempo assim, não Só depois. Não dá para entender mesmo. O que aconteceu com eles é o que aconteceu com a gente também. Você resistiu muito ao Evangelho, Demetrios? Não a ser evangélico, ao Evangelho. Eu não... Até o dia que o Cezinho me fez aceitar Jesus. Cezinho, obrigado, cara. Beijo, me liga. Eu não ligo de me expor. Então, eu acho que quando eu estava no curso, por exemplo, eu ficava falando lá da mulherada. Uma das coisas que eu tentava fazer é, por exemplo, mostrar uma pornografia pro Cezinha. A pornografia é sua de cada dia. A de lei, né? Como o pessoal fala. E o Cezinha, ele tinha a minha idade, ele era um ano mais novo que eu. E ele falava, não, eu não vou ver porque eu acho isso errado. E isso me encasquetava uma coceira na cabeça, porque eu falava, mas por que errado, né? Qual é o sentimento que ele tem quando ele acha que isso é errado? Aí eu comecei a achar estranho e tal, e acabou que a gente foi conversando. Mas eu acho que eu não resisti, não. Eu não fui muito duro com o evangelho, não. Que bom. Que legal. Que bom, né? Mas graças ao exemplo de alguém sério que eu acabei me convertendo. Muito legal. E o versículo 40 fala o que, o Joab? E não quereis vir a mim para terdes a vida.
Cara, Jesus está falando para vocês, vocês não querem vir a mim para receber a vida eterna, a vida. Você ia falar alguma coisa, Orlando? Não. Você respirou? Não querem vir, as pessoas recusam. Elas não querem ir a Jesus. Eu conheço um irmão amado, cara, um amigo amado, que ele fala assim, que ele resiste para crer, para não crer. A gente caminhou um tempão no meu hippie lá na minha casa, etc. E ele falando assim, do esforço que ele faz para não crer. Na verdade, as pessoas as pessoas acham que a vida do crente é uma vida de privação. Eles acham que no nosso meio não tem alegria, o que é legal você não faz. Sabe de nada, é só ir no churrasco com a gente saber. Exatamente. Então eu acho que é isso, um pouco é medo. Eles têm medo de serem privados e não é uma verdade. Uma situação que acontece, que eu tentei falar com a menina da minha faculdade, é essa. Falou, eu acredito tudo que você fala, eu sei tudo que você passa, mas pra mim agora eu acho que não é o momento, entendeu? Ainda tem que curtir mais. Eu não quero me privar das coisas que eu faço ainda. Então pode ser que mais pra frente eu venha, que eu canse dessa vida e talvez eu vá. É que é muito delicado porque na verdade, se soubessem... Eu não troco a minha vida, Orlando, pela minha mesma vida na Gandaia no passado. Eu também não. Assim, é louco isso, porque eu não estou dizendo de... A religião, as religiões que são insuportáveis, inclusive, religião é insuportável. As religiões falam de uma vida medíocre para conquistar o céu, por exemplo. E você se esforçando para conquistar isso. Né? Pronto, é isso. Fala disso. Fala que você tem que fazer, se abdicar de muitas coisas para você tentar conquistar a sua salvação. E na verdade o que o Evangelho traz é reinar em vida. O que o Evangelho fala é de uma vida abundante, que eu não troco pelas minhas gandaias antigas, cara. Sabe o que eu estou falando? O que eu tenho hoje, olha só, mesmo se céu não existisse, eu não trocaria a minha vida com Jesus aqui na terra pela vida que eu tinha antes. Se você é um religioso, presta atenção que eu estou falando com você, cabeção. Se você é um religioso, se Deus baixasse um decreto novo, isso não vai acontecer, e dissesse assim, não existe mais céu ou inferno, acabou, morreu, acabou. Isso não vai acontecer, mas faz de conta que ele fala isso, não existe céu ou inferno. Morreu, acabou. Se a sua decisão seria, vou cair na gandaia, então, você não entendeu o Evangelho ainda, cara. Porque o que você vive hoje já tem que ser muito melhor do que a sua velha vida. A Bíblia fala que a vida eterna começa quando a gente crê e não quando a gente morre. A vida eterna começa quando a gente crê. Então, é um bom termômetro para você analisar o seu nível de religião. Se não existisse nem céu nem inferno, você abandonaria Jesus? Não. Se você responder, dependendo da sua resposta, você vai entender qual é o nível de religião que está no seu coração ainda. Faz sentido, Orlando? Sim. Eu vejo muito explícito isso, acho que o Demetrios até vai concordar comigo, que no retiro é uma coisa tão diferente, tão mais harmoniosa, assim, que eu não trocaria minha vida inteira de gandaia, de balada, de farra que eu tive, por um dia que eu passei no retiro lá, que foi, nossa, é muito bom. Você não vê cristão ali chorando, não vê cristão triste, não vê cristão... Chorando até ver, né? Mas de felicidade, não é um choro assim de, mano, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar fazendo outra coisa. Você vê que a pessoa queria estar ali e está se divertindo muito mais do que estivesse no mundo ali, entendeu? Tá se aproximando mais com Jesus, estaria, sei lá, tá se edificando e coisa que no mundo não faria, entendeu? Aliás, se Jesus falasse, o que não vai falar, tá? Mas se ele falasse no final, resolvi salvar todo mundo, ninguém mais vai para o inferno, todo mundo vai ser salvo. Se o seu sentimento é, caramba, devia ter aproveitado mais então, já que todo mundo seria salvo, o seu nível de religião ainda está muito alto. Se o seu sentimento for, graças a Deus, até aquele cara que me perseguia na faculdade, Mas aquele cara que me perseguia na faculdade. Tem que confessar que essa parte do salvo aí dá um comichão, sim. Se todo mundo fosse salvo? Não é tranquilo ouvir isso, não. Então, mas aí você precisa... Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender, Demetrios e Lucas também, Orlando, todo mundo que está assistindo a gente, que o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado em medo de inferno, e também não é baseado em prêmio, o céu como prêmio. O que nosso relacionamento com Deus se baseia nele.
Eu estou com Ele, eu tenho intimidade com Ele. Independente do resultado. Né? E a consequência disso é estar no céu para sempre com Ele também. Amém. Mas é detalhe, entende isso? Entendo. Muito legal. Versículo, onde é que a gente está? 42, eu acho. Não, 41 e 42. Isso. Lê? Eu, Pode ser. não recebo a glória dos homens, mas também vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Pesado isso que Jesus está falando, hein? Dura essa palavra, né? Primeiro, ó, eu não estou preocupado em te agradar, Jesus falando. Eu não estou preocupado em te agradar. E mais do que isso, eu sei que vocês não têm amor de Deus no coração de vocês. Cara, é duro. Imagina se uma palavra, um soco na boca do estômago. Jesus não estava de fato nem aí, porque as pessoas pensavam nesse sentido, se ele era ou se não era. E agora o que é legal é Jesus, ele tinha todos os dons do Espírito, inclusive o dom de discernimento. Então, quando eu falo isso, por quê? Porque eu falei que tudo que Jesus fez, ele fez como homem, não como Deus. E quando ele fala assim, que eu sei que vocês não têm o amor de Deus, no sentido de discernimento, é um dom que ele tinha também, de discernir espíritos, porque ele era um homem, enquanto homem, um homem cheio do Espírito. Fez sentido isso, Orlando? Falei Sim. difícil. Não. Foi tranquilo? Ele não precisava que ninguém dissesse nada sobre quem eram os ouvintes, ele já sabia. E não que ele fosse onisciente, é porque ele conseguia discernir bem as coisas através do Espírito Santo, que é uma coisa que está disponível para a gente. Se a gente buscar e Deus quiser nos dar alguns dons específicos, nós teremos também e vamos glorificar Deus através disso. Acho que vai ser só o de línguas, né? Não é o assunto de hoje, mas dons não é só línguas. Aliás, irmão, quero falar um negócio que eu vou perder alguns seguidores agora, mas batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com dom de línguas. Batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados quando nós cremos. E aí Deus derrama os dons segundo o que Ele quer, a hora que Ele quer. E a pessoa não E pode pode falar ser- o contrário, porque não está na Bíblia, né? O contrário, isso não é bíblico. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e nunca falar em línguas. Porque Eu nunca batismo falei. com o Espírito Santo vem no dia que você crê. Efésios 1, 13 ou 14 fala que nós somos selados com o Espírito no dia que nós cremos. Certo, Demetrio? É isso mesmo? Com certeza. Mas línguas é um dom de Deus e se Ele quiser derramar línguas, Ele vai derramar. Assim Mas não como- é só isso, ok? Assim como o de hospedar alguém também é um dom. Assim como ofertar com alegria ou orar por curar. Legal, versículo 43, ô Demetrios. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Primeiro, Jesus estava trabalhando, não era para si mesmo, era um objetivo maior, que é implantação do reino, vamos dizer assim, né? Como é que é a oração do Pai Nosso, Jorge? Todinha? Começo só. Pai Nosso que está Pai no céu. nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora, salve rainha, vamos lá? Piada, só para não perder o clima. Muitas pessoas, eles vêm em nome próprio. O exemplo são os religiosos, né? Os homens de poder, aqueles homens cheios de anel no dedo, sabe, Orlando, que eu estou falando? Esses homens, os profetas, né? Entre muitas aspas aí, são homens que chamam a atenção para si e são aceitas por pessoas que rejeitam o Senhor Jesus. As pessoas se cercam de mestres segundo o que convém. Se aparecer alguém dizendo, vem para a minha igreja aqui, porque na minha igreja a gente deixa você viver a vida devassa que você quiser. Esse cara vai lotar a igreja. A igreja desse cara vai estar lotada. Só que o número, quantidade de gente, ou o tamanho da igreja, não quer dizer nada quanto Que não a estar faz- fazendo a vontade de Deus. Não faz muito tempo, muitas igrejas evangélicas apoiam o casamento homossexual dentro das paredes da igreja, né? E essas igrejas estão vazias? Não, são nossa. cheias. Estão lotadas. Por quê? O texto diz, haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar a verdade. E tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. É isso, Misericórdia. queridos. É isso. É isso aí. Jesus nunca fala o que a gente quer, ele fala o que a gente precisa. Aham. É. Não veio pra passar a mão, né? Tenso, né, cara? Isso é tenso. 44, Orlando. Como vocês podem crer, se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Nossa, isso é louco, né, cara? Isso é um tapa na cara também, né? Como é que vocês podem crer se vocês aceitam a glória uns dos outros? Quer ser o bambambam de todo mundo, mas não quer ter a honra de Deus, né? Cara, essa relação
Eu não posso falar puxa-saco, posso? Acho que pode sim. Puxa-saco gospel? Essa bajulação nos meios evangélicos, ou mesmo católicos, esse do homem que é má e é bajulado, e é o ungidão, é o inalcançável. Cara, isso é totalmente antibíblico, cara. Totalmente antibíblico. Porque senão todo mundo é porcaria, né? Como Jesus mesmo fala, não tem como uma pessoa ali em carne ser alguém melhor do que o outro que está do lado ali, por exemplo, né? E se dizer mais especial por causa de um cargo. É isso. A gente vai falar um dia sobre isso mais a fundo. Mas olha só, a nossa compreensão fica limitada por receber glória de homens. Eu não sei, se você recebe um elogio, se você não tomar cuidado, se você não entregar isso para Jesus, aquilo começa a alinhar no seu coração, você começa a tratar o irmão diferente, o irmão que te elogia, você começa a te tratar ele diferente. Isso é um perigo, cara, isso é um perigo. Tem aquela história clássica do pastor desceu do púlpito, o irmãozinho falou assim, pastor, que bênção a sua palavra. Aí ele falou assim, irmão, o diabo já me disse isso. Tipo assim, o diabo vai mexer nesse orgulho, nessa soberba aí, nesse elogio uns dos outros aí, que é muito sério isso, né, cara? Muito sério. Certo, Demetrios? E é muito sutil, né? Você, às vezes, você começa a gostar um pouquinho ali do elogio, daqui a pouco vai ver você tá pregando em função de ganhar elogios. Né? E você começa a achar, Demetrios, que você é bom mesmo. Você começa a achar assim, cara, fui eu que fiz, foi a minha habilidade que fez isso. Isso é muito sério, cara, isso é muito tenso também, cara. Na verdade, a gente tem uma tendência a ser vaidoso, isso em várias áreas, em diversas áreas. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa... Pra carne daí. Isso é uma armadilha, é fácil de cair nela. Agora, pergunta pra você, Orlando, você quer agradar os homens ou a Deus, Orlando? Eu quero agradar a Deus. E... Contudo, humanamente a gente tem que se policiar para não ser tendencioso, porque também é humano essa questão de querer agradar um em detrimento de outro, mais um do que outro. Na questão do servir, a palavra sempre fala que a gente deve servir sem distinguir as pessoas. Mas é certo que a gente percebe que algumas pessoas têm prazer em servir o chefe do que o funcionário. Uma vantagem a mais, né? Sempre vai ter esse tipo de coisa. Isso é muito sério, cara. E aí, agora o que o texto parece que mostra aqui é que não dá para você agradar os dois, ou por muito tempo, né? Você não consegue agradar os dois por muito tempo, ou você agrada a Deus ou os homens. Sim. Não tem como. Uma hora você vai pisar na bola com alguém, porque às vezes conflita, sempre acaba conflitando um e outro. Versículo 46, Joab. 45, Joab. Não cuideis que vós hei de acusar como o Pai. Há quem vós acusa, Moisés, em que vós esperais. Olha só o que Jesus está falando. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Cara, isso aqui é tão profundo, cara. Quem acusa vocês, fariseus, é o que ele está dizendo aqui, está falando com os mestres da lei, aqueles que eram os pastores da época, os rabinos da época, os padres da época. Quem acusa vocês não sou eu, quem acusa vocês é Moisés, porque Deus deu a lei para Moisés e o objetivo da lei era mostrar que o homem estava andando errado. Então a salvação nunca veio pela lei, pelo cumprimento da lei. O Joab sempre cita um versículo, né, Joab, de Romanos 2,12. Você não quer ler para a gente de novo? Porque você adora esse versículo. Amém. Mais para frente. E Lucas, essa questão do Moisés é tudo que eles mesmos falam do que Moisés fez, das leis e tal, e eles mesmos pecam por não cumprir todas as leis. É um tiro no pé. Eles instituem a lei, mas não conseguem cumprir. Então, quer dizer, eles acabam sendo vítimas da própria lei. E ele fala assim, vocês estão colocando a esperança de vocês no cumprimento de regrinhas. E a casa vai cair, não tem jeito. Quem acusa vocês, quem vai acusar vocês perante Deus, não sou eu. Quem vai acusar vocês perante Deus é Moisés. Não no sentido de ser Moisés, mas as leis as regrinhas. Exatamente porque você não cumpriu elas. Cita aí Romanos 2,12 que você falou. 2,12? Que você sempre fala, né?
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então ele fala da condenação sobre todos, até aqueles que não ouviram nada sobre a Bíblia também. A condenação está sobre todos, aqueles que creem serão salvos. Certo, Orlando? Sim. Sim. Então Jesus ele não é o acusador, quem é o acusador é o diabo. Ou mesmo Moisés, se a gente quiser falar aqui nessa paralelo que Jesus faz aqui. São as regrinhas que te condenam. Vocês estabeleceram que não é para adulterar. Só que vocês adulteram. Vocês estabeleceram que não é para, sei lá, usar tal tipo de roupa. E vocês usam. Vocês estabelecem regras e vocês não cumprem. Eles estabelecem para quem está à volta deles cumprirem, né? Daí eles se sentem em Deus, né? Daí eles estão fazendo o que eu estou mandando. Então Jesus não é o acusador, Jesus apresenta ele como advogado, né? Advogado de defesa, tá? Ele já está condenado. Ele vem interceder por nós, por aqueles que creem. Versículo 46, Demetrios. Se cresces em Moisés, crerias também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Que legal isso, cara! Se vocês crescem de verdade em Moisés, está falando do povo que tinha esse background aí, o pessoal que seguia as leis do Velho Testamento judaicas. Se vocês crescem de verdade em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés fala de mim. A gente acabou de falar de um monte de profecia. Aquela serpente de bronze que foi levantada. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem também, Jesus, seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça. É engraçado, né? Todo aquele que olhar para ela, que a gente faz hoje para ser nossa livre desse veneno que é o pecado, né? Mas essa comida de topo de Jesus aqui é muito pesada, velho. Vocês falam, mas não vivem. Vocês creem. Vocês não creem no que vocês falam. Vocês falam, mas não vivem. Vocês mesmos não creem naquilo que vocês falam. Para você que está ouvindo a gente aí, você para de fingir que ou sai fora. A gente fez um vídeo, colocou lá no Face, tá com mais de 70 mil visualizações. E falando exatamente sobre isso, cara. Você não quer Jesus, chuta o balde. Mas não venha recorrer a ele quando você precisar. É simples assim, não tem enrolação. É isso, Orlando. Você é um homem no alto das suas cãs na barba aí, ó. Barba branca. Deuteronômio, Orlando, você não é pra gente Deuteronômio 18, 15? O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, no 18. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Moisés, ele era o mediador, ele era o libertador, a figura dele era essa no Velho Testamento. Ele fazia a vontade de Deus e Jesus era como Moisés também. Isso. A figura de Moisés é a de Jesus. Moisés era um tipo de Jesus, tá? A teologia apresenta dessa forma e é verdade. A figura do libertador. Tanto é que Moisés ele fala como Jesus fala, que se for riscar o nome deles no livro da vida, risco o meu também. Isso é Moisés falando, tipificando Cristo, que intercede por nós como advogado perante o Pai e fala assim, não, se eles forem ser condenados, então, mais ou menos isso, né? Me condena junto. É claro que não vai acontecer isso, assim como aconteceu lá atrás. É muito louco, isso, profundo isso, né, irmão? Profundo isso. Na verdade, isso mostra em Moisés um amor por todos que só Jesus tem. Você imagina ele colocar a vida dele em xeque por 4 milhões de pessoas chatas. Reclamando. Bobonas. É verdade? E é o mesmo sentimento, né? Por que Jesus... Que amor é esse? Que amor é esse, essa palavra? Que amor é esse? Que morre por gente como eu. A minha revolta contra o Evangelho é isso. Por quê? Por que Jesus morreu por mim? Sendo eu como sou, e sei que eu sou, né? O mais legal é que a gente vai entender tudo isso, né? Eu acho que talvez o amor não, cara. Eu acho que o amor vai continuar sendo incompreensível. É que a gente vai ver tudo como Jesus vê, né?
É meio que a gente vai Não é um ser. segmento lógico. Não é. existe lógica. Por que, Jesus? Lá no céu. Jesus, por que você morreu por nós? Por quê? Amor. Minha opinião. Versículo 47 para concluir, o Demetrio. Se porém não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não creem naquilo que vocês chamam de Bíblia, como é que vocês vão crer naquilo que eu vou falar? Claro que vocês não vão crer. Se a própria base de fé de vocês não é crida por vocês, quanto mais a novidade das palavras de Jesus, não vai conseguir nunca crer. Se você não crê no princípio, você não vai crer no profundo. Necessário uma ação do Espírito. Conclusão para a gente ir embora devemos buscar a glória que vem de Deus e não dos homens. Tá vendo? Vocês vão falando amém, tá? Pode ser mais dinâmico. Amém. Isso. Devemos buscar a glória que vem de Deus e não dos homens. Amém. O único reconhecimento que importa é o olhar de um Deus amoroso, alegre, por nossa conduta de acordo com a sua vontade. Amém. Sejamos testemunhas de Cristo, servindo de lâmpada com óleo do seu Espírito e que brilham com a sua luz, com a luz de Jesus, amém? Que a gente seja também lâmpada, sabendo que a luz é de Jesus, certo? A lâmpada quente. Legal, né? Vocês falando, ser lâmpada sabendo que a luz é Deus. Muito legal. Obrigado por você ter acompanhado com a gente esses minutos aí. Se você tiver alguma dúvida, comentário, crítica ou fotinho de coelhinho dando bom dia, você manda para qual e-mail, Orlando? A gente sempre faz isso com o convidado. Qual e-mail, Orlando? Fale conosco! Você conhece, velho? Você conhece. Fale com Então, ele vai tentar de novo agora. Vamos lá. Mas sem corte. Isso não tem corte, não. Vai lá. Não, corte. Fale com @evangelhosimples.com.br. Evangelho simples, não. Evangelho simples. Valeu, gente. Tchau.